Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Você vai perceber que é um texto bastante conhecido, explorado. Não diminua as suas expectativas, porque normalmente quando a gente vê um pregador lendo um texto que já foi lido tantas vezes, uma história que já foi explorada, então há uma tendência natural de nós, principalmente os que estamos na igreja há mais tempo, dizermos: bom, eu já ouvi tudo que podia ouvir sobre isso. Mas tenho certeza que o Senhor tem um mover profético sobre nós nessa noite e que a palavra pode trazer um despertamento importante em nossas vidas. 1 Samuel capítulo 17 conta o confronto entre Davi e Golias. Quantos já ouviram falar dessa briga? Não foi bem uma briga, não teve nem briga, não é? Davi e Golias. Nós vamos ler alguns textos, alguns versículos aqui só para início de conversa. E vamos começar pelo versículo 8. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel, mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Versículo 16. Durante 40 dias o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Versículo 32. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Versículo 48. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra de seu alforje, arremessou-a com a atiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma atiradeira e uma pedra, sem espada na mão. Derrubou o filisteu e o matou. Davi correu, pôs os pés sobre ele e, desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Quantos já conheciam essa história de uma forma ou de outra? Nem que seja de ouvir falar, não é? Eu quero tomá-la assim como uma inspiração mais uma vez. Eu acredito que vocês não são diferentes de mim, estão sendo confrontados todos os dias com circunstâncias, histórias erradas acontecendo diante dos seus olhos. É comum nós olharmos à nossa volta e nos depararmos com afrontas do inferno. Situações aparentemente crônicas, imutáveis, que nós encontramos e pensamos: isso não está certo. Não deveria ser assim, não é a vontade de Deus, não dignifica o Senhor, não dignifica as pessoas que Ele criou para a sua glória. E nós somos muitas vezes desafiados, outras vezes, dependendo da estrutura que nós temos, somos desanimados, porque a verdade é que muitas dessas situações, eu falo de situações sociais, coisas que acontecem na nossa família, às vezes até mesmo na igreja, e que parecem não ter saída, solução, já estão consolidadas dessa forma, embora agridam o propósito de Deus. Nesses dias, eu acredito que talvez mais do que em outras épocas, olhando para a nossa nação, vendo coisas desse tipo, os juízes discutindo se a vida humana deve ser preservada. Às vezes coisas tão absurdas. Anteontem eu
abrir a minha internet no portal do UOL, que é o maior portal, aliás, em qualquer momento que você abrir o UOL, você vai encontrar vários esgotos jorrando. Havia uma notícia ali, aparentemente era uma notícia, mas uma notícia cheia de sofismas. A notícia era mais ou menos assim: a viúva de Marielle participa de um ato em defesa da mulher e pela legalização do aborto. Mais ou menos assim. Aí você lê uma manchete dessa e você diz: o que é isso? Todas as coisas aqui estão revestidas de sofismas, de mentiras, de absurdos. Uma viúva que nunca teve um marido, uma viúva de uma mulher, está participando de um movimento supostamente em defesa da vida, mas pela matança de crianças inocentes no ventre materno. Esse é o nosso mundo. Nós somos desafiados por ele todos os dias, nos indignamos, muitas vezes nos indignamos, outras vezes nos acostumamos. Eu diria que a tendência da maioria de nós, se não estivermos debaixo assim de um forte mover do Espírito Santo, é resignar, é pensar em palavras como as que Jesus usou: o mundo jaz no maligno, e dizer: bom, isso é uma fatalidade, não tem jeito, o mundo é assim mesmo. Mas, amados, como filhos do reino de Deus, nós não temos o direito de simplesmente ver a história acontecendo. A verdade é essa: a gente não tem o direito de ver acontecer. Nós fomos chamados como igreja para assumir um protagonismo na história, protagonismo de transformação. O papel da igreja não é ser coadjuvante, não é ser espectadora, muito menos vítima. Nós não fomos salvos e levantados e ungidos pelo Espírito Santo para simplesmente assistir às coisas acontecendo, às vezes até ser vitimados por elas. Não. Quando o Senhor Jesus disse: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo, expressões como essas colocam sobre nós a responsabilidade de entrar em ação, de provocar mudanças. Tanto o sal quanto a luz são elementos de transformação. Se você tiver um ambiente completamente fechado, escuro, mas uma fresta se abrir e a luz entrar, a luz muda o ambiente, ela prevalece contra as trevas. Da mesma forma, o sal. Nós fomos levantados por Deus para sermos sal e luz. E isso implica em fazer diferença, em protagonizar mudanças. Todo cristão deveria se compenetrar dessa missão, independente do tamanho que somos, cada um de nós, e até mesmo coletivamente. Confesso para você que em muitas circunstâncias eu me vi como uma gota d'água no oceano. Me lembro quando, alguns anos atrás, fui visitar nossos missionários na Índia, um país mergulhado na ignorância espiritual. 1,2 bilhão de pessoas, a maioria das quais nunca ouviu falar do nome de Jesus, vivendo em profunda miséria, pobreza, tanto material quanto espiritual, servindo a deuses terríveis e falsos. E os primeiros dias que eu passei naquela nação, olhando para a idolatria, para a fisionomia triste das pessoas, para a sujeira nas cidades, eu pensava: meu Deus, o que a gente está fazendo aqui? Nós somos completamente impotentes para mudar qualquer coisa. São milênios debaixo da miséria do hinduísmo. Somente aquela cidade chamada Varanasi é uma cidade de 3.000 anos mergulhada no hinduísmo e na mentira do hinduísmo.
E esse sentimento só foi vencido quando, alguns dias depois, eu me encontrei com um discípulo indiano. E eu sentei algumas horas para discipular aquele rapaz, que era uma pessoa de vida completamente comprometida, miserável, que teve a oportunidade de conhecer Jesus e se apaixonou por Jesus e se tornou um verdadeiro apóstolo naquele lugar. E ao ver não apenas o que Deus estava fazendo na vida dele, mas o que Deus já estava fazendo através da vida dele, porque ele, eu estou me referindo ao Adit, ele passou a ser um evangelista, entrando nos povoados e ganhando tantas famílias e conduzindo-as a Cristo, num lugar onde ser cristão pode significar, inclusive, perder a própria vida. Então, esse sentimento de impotência foi substituído pela esperança da fé. Mas todos os dias a gente é desafiado, porque a gente vê coisas e parece que elas são imutáveis. Não tem mais como reverter esse quadro. Você abre um jornal, você vê a linguagem que as pessoas estão usando, os conceitos que estão sendo defendidos pelos formadores de opinião, pelos que são tidos como sábios nesse mundo, e você diz, como é que a gente pode reverter isso? É um caminho sem volta, é uma correnteza muito forte para a gente nadar contra. Eu sei que muitos de vocês se sentem assim, e por conta disso, nós somos tentados a nos anular, a resignar. Eu resolvi ler de novo a história de Davi nesse confronto com Golias, porque ela pode me servir para ilustrar como é que pessoas pequenas, improváveis, podem mudar circunstâncias aparentemente imutáveis. Porque aquele homem treinado para a guerra, um sujeito de quase 3 metros de altura, um profissional, ele conseguiu paralisar o exército de Israel por 40 dias. Todos os dias, pela manhã e à tarde, ele fazia afrontas e desafiava alguém que pudesse enfrentá-lo. E a resposta que ele tinha no exército de Israel, comandado pelo rei Saul naquela ocasião, era o medo, o pavor. Ninguém tinha coragem de encarar. E aquilo se estendeu por 40 dias e se estenderia por muito mais tempo. E provavelmente terminaria mal se não houvesse alguém que entrasse no cenário com coragem para encarar. É sobre isso que eu quero falar nessa noite com você. Porque Deus precisa que nós sejamos igreja fora dessas 4 paredes. Deus precisa que você assuma o desafio de transformar as situações que estão diante dos seus olhos, por menor que você se sinta. Quando Davi diz, eu estou disposto a enfrentar esse filisteu incircunciso, ele se apresentou como alguém disposto a mudar a história. Como alguém disposto a dar a sua vida, a arriscar a sua vida, para provocar uma mudança, uma virada. Não é possível, irmãos, que nós vamos continuar frequentando os ambientes que nós frequentamos, nos entristecendo com as coisas que nós vemos, mas sem coragem para encarar. Nós, nesses últimos dias, sexta e sábado, nos expusemos, aqueles que fizeram esse exercício, né? Nos expusemos às informações que o Dr. Guilherme Shelby nos trouxe aqui, os absurdos que estão sendo feitos com as nossas crianças, muitas vezes em sala de aula, com todo o respaldo do Ministério da Educação, crianças sendo erotizadas, ideologias nefastas, meninos que estão sendo induzidos a acreditar em mentiras
do tipo sexo é uma coisa e gênero é outra, sexo é biológico, você nasce com ele, não há como mudar, mas gênero você escolhe, e desde cedo, criancinha, 3, 4, 5 anos, você já pode escolher que gênero. Essas baboseiras, mas que são tão nocivas, porque elas vão penetrando como um câncer na sociedade e vão destruindo os valores que sustentam a sociedade. Valores como família. E nós, muitas vezes, temos acesso a esse tipo de situação, mas nos sentimos incapacitados para interferir, para mudar alguma coisa. Eu sei que há professores aqui. Quantos professores nós temos aqui? Você ganha a sua vida como um professor. Levanta a sua mão assim, faz assim só para as pessoas te verem. Que grande possibilidade você tem, por exemplo. Mas convenhamos que a maioria dos professores, mesmo cristãos, entram em sala de aula, são vítimas dos ambientes que eles têm, principalmente nas escolas públicas, mas não só nas escolas públicas. E eles não têm nenhum exercício de mudar a situação, porque não se sentem capazes de mudar nada. Então cumprem o seu trabalho com um único objetivo: ao final do mês receber o seu salário e subsistir. Deus espera mais de nós. Deus espera mais de mim e de você. Deus quer que nós tenhamos coragem de encarar e dizer: eu estou aqui para mudar isso. E é possível mudar isso porque eu sirvo a um Deus Todo-Poderoso. Então, Davi aparece nessa história como um tremendo modelo de transformador de circunstâncias. Alguém que chega para virar o jogo. Um homem com coragem para encarar a situação e provocar uma transformação. E eu gostaria aqui, vou tentar ser o mais objetivo possível, lançar algumas sementes no seu coração, porque se você receber essas sementes e receber com fé, você pode se transformar no próximo personagem que vai mudar coisas aparentemente imutáveis, ainda que você seja muito pequeno. Davi, não só Davi, eu poderia falar dessas coisas que vou falar aqui usando outros personagens da Bíblia e da história, mas o que eu vou falar está bem ilustrado aqui nesse texto. Sabe por quê, irmãos? Pessoas que transformam histórias são pessoas sempre dispostas a servir. Davi entra nesse cenário sem nenhuma pretensão a não ser servir. Vou ler aqui alguns versículos que nós não lemos para que você entenda. Aí mesmo no capítulo 17, 1 Samuel, versículo 17 diz: nessa ocasião Jessé disse a seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os depressa a seus irmãos no acampamento. Leve também esses 10 queijos ao comandante da unidade deles. Esse cara deveria ser um mineiro, com certeza, para receber 10 queijos de presente. Mas fecha parênteses, é uma revelação pessoal que eu tive aqui. Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com grito de batalha, o exército estava saindo para as suas posições de combate. Perceba que Davi não estava nem alistado para a guerra. Ele não tinha o perfil natural de um guerreiro. Ele se apresenta nesse cenário apenas porque ele tinha o coração de servo. Seu pai o chamou para uma tarefa que certamente ninguém almejava para si. Pegue aqui uma carga e leve para os seus irmãos lá no campo de batalha. Mas servir era o espírito desse rapaz. Servir
em qualquer situação, onde houvesse a necessidade, ele não se sentia diminuído de ser o pastorzinho das ovelhas, ele não se sentia diminuído de ser o entregador de mantimentos. Ele sabia que, cumprindo bem o seu papel, ele agradaria ao Senhor. E eu começo falando sobre isso porque, na verdade, não é um espírito soberbo que vai nos qualificar, não é nós acharmos que nós somos, não é, a última bolacha do pacote, que nós, não é, temos a força. Não é daí que Deus vai pensar as pessoas que vão realmente mudar circunstâncias aparentemente imutáveis. Na verdade, Deus precisa encontrar simplesmente pessoas dispostas a servir onde for necessário. Isso nos abre portas tremendas. E mais do que nos abrir portas, quando nós temos um espírito de servos, quando nós temos alegria em servir, mesmo nas coisas menores, nós nos identificamos com Jesus Cristo. Jesus se vestiu de servo. Como eu amo aquele texto do apóstolo Paulo aos Filipenses, quando ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo forma humana e fazendo-se servo. E esse servo Jesus foi obediente até a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Então perceba que o nome que Jesus recebeu acima de todo nome, eu falo do homem Jesus, o nosso Senhor, aquele que nós dizemos seguir, foi resultado de uma escolha que ele fez de se esvaziar e se fazer servo. Foi esse tipo de seguidores que ele levantou para causar a revolução da fé. Aliás, ele ensinou explicitamente sobre isso os seus discípulos. Em Marcos, capítulo 10, versículos 43 a 45, por exemplo, Jesus diz: não será assim entre vocês, ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de outros. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus Cristo é esse modelo que nós temos, e Ele espera nos encontrar assim, com essa disposição. Davi entra no cenário levando cargas, mas justamente porque ele tem esse coração, Deus o desafia a coisas maiores. Esses dias, o pastor Carlinhos estava me contando de 3 irmãos, talvez algum deles esteja aqui nessa noite, 3 irmãos que resolveram fazer um gesto de benevolência e que procuraram aqui essa escola pública que temos a 1 quadra da nossa igreja, o CEMEI, e eles pediram autorização, vendo a escola destruída, não é? Abandonada, como, aliás, a maioria das escolas públicas. Eles pediram autorização para a diretora para podar as árvores, para pintarem a calçada e para darem fazerem alguma coisa para melhorar aquele ambiente. E isso lhes foi permitido e eles se juntaram 3. O que eles tinham a ganhar com isso? Nada. Eles só queriam servir, só queriam dizer: essa escola é importante para esse bairro, é importante para nós. Nós somos uma igreja e nós não estamos preocupados só com o que acontece lá dentro das nossas 4 paredes, nós estamos preocupados com o que acontece aqui também. E fizeram o seu trabalho, e houve quem levantasse suspeitas sobre eles. No meio dos professores, esse pessoal está querendo alguma coisa aqui. Eles devem ter uma segunda intenção. E pelo que eu sei, foram chamados e questionados sobre isso e responderam: não, a nossa intenção é servir, nós queremos apenas servir. Nós queremos valorizar esse lugar, porque esse lugar precisa se tornar um lugar de dignidade. E como resultado desse gesto tão simples, até onde eu sei, a conversa terminou com a diretora pedindo que um deles falasse
no próximo conselho de classe com todos os professores e compartilhasse um pouco daquilo que os levou ali. Que coisa linda. Um gesto simples. Um gesto muito simples, mas um gesto que expressa Jesus Cristo. Jesus Cristo não se expressa apenas quando nós pregamos o Evangelho, quando nós doutrinamos ou discipulamos alguém. Jesus Cristo se expressa quando nós nos interessamos por uma escola e resolvemos podar as árvores e pintar a calçada para que ela tenha cara de um ambiente que recebe gente digna. Eu estou dando um exemplo, poderia dar tantos outros. Pessoas que aparentemente não estão fazendo grandes coisas, mas no pouco que estão fazendo, estão abrindo possibilidades para coisas maiores. Guarde isso no seu coração. Transformadores de história são sempre pessoas dispostas a servir. A história de Davi e de tantos outros também me ensina que transformadores de história, eu tenho aqui o som aqui reverberando. Transformadores de história são também pessoas que não perderam a capacidade de se indignar. Pessoas que reagem com indignação quando elas percebem que alguma coisa está acontecendo fora do padrão. Foi o que ocorreu com Davi. É o que nós percebemos lendo o texto. Acompanhe comigo versículos 22, 23 e 26. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Aqui a história começou a mudar. Porque um exército inteiro havia ouvido aquele homem com suas afrontas durante 40 dias, e ninguém foi capaz de indignar-se. Todos tremeram como varas verdes. Mas naquele dia, um rapazinho que estava ali, por acaso, ouviu as afrontas daquele guerreiro filisteu. Versículo 26. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Você consegue perceber a indignação nas palavras desse rapaz? Quem é essa pessoa para fazer o que está fazendo? Será que ele não sabe que aqui está o exército de Israel, que é a nação escolhida por Deus entre as nações da terra? E houve uma indignação, uma revolta interior, uma inconformação com aquele quadro que, como eu disse, já era habitual. Aliás, a narrativa diz que Golias se pôs como de costume. Mas aquilo que havia se tornado habitual para um exército inteiro provocou uma reação no coração desse moço de Deus. Meus irmãos, olha, eu creio que nós precisamos travar uma batalha contra o cinismo. Eu falo por mim, porque nós vamos vendo as coisas acontecendo fora do eixo, vamos ouvindo as notícias dia após dia, e a tendência da nossa alma é nos acomodar, nos adaptar. E assim a igreja, que é o mais poderoso elemento de transformação que há na terra, vai se adaptando, vai aprendendo a conviver com as afrontas, sem que isso tire o seu sono. E eu oro para que o Senhor traga um despertamento profético nas nossas vidas, que nós sejamos de fato incomodados, quando nós paramos o nosso carro num sinal e vemos, vez após vez, jovens batendo no vidro e pedindo uma moeda para fumar a próxima pedra de crack. Eu não estou falando sobre a indignação ou o desconforto de ter que abrir
ou manter fechada a janela do carro. Eu digo do desconforto de ver que a nossa cidade está tomada por isso e nós precisamos fazer alguma coisa. Eu dou graças a Deus por muitas das pessoas que estão aqui, que indignadas que estão, resolveram fazer alguma coisa. Eu dou graças ao Senhor pelos que estão pegando os moradores de rua e fazendo-os assentar à mesa do rei. Graças a Deus. Houve uma indignação, outro dia, o Dudu, que tem sido um expoente desses inconformados, pastor Dudu, aliás, que dirige a nossa comunidade terapêutica, e nós criamos esse ministério, nós sustentamos essa casa por indignação, porque nós não podíamos simplesmente ver a nossa cidade sendo tomada, tantos jovens sendo levados pelas drogas, e não fazer nada, apenas dar uma moeda para que eles acelerem o seu ritmo de morte. Nos custa muito, você não faz ideia de quanto custa em todos os níveis, desde o financeiro, manter uma casa de recuperação para viciados. Mas a indignação precisa nos mover. Dudu é um desses indignados que me inspira demais. 2 semanas atrás, ele resolveu dar um pulo na Praça 7 de Setembro, numa noite normal, e ele ficou abismado. Ele não conseguia conter a sua indignação. Ele viu naquela praça mais de 500 jovens, eu estou falando de uma praça no centro da nossa cidade, mais de 500 jovens oferecendo drogas uns aos outros. E ele postava vídeos para nós, para mim, para os demais pastores, dizendo: gente, eu estou apavorado com o que eu estou vendo aqui, nós precisamos fazer alguma coisa. A indignação que não permite que nós simplesmente deixemos passar mais um dia. Davi sentiu isso, os homens e mulheres que são usados por Deus para mudar circunstâncias assim, às vezes até mesmo dentro de suas famílias, porque eu sei que aqui nesse auditório, entre aqueles que nos acompanham pela internet, há pessoas que olham para a própria história familiar que tem, dizem: isso aqui não muda, são gerações, pastor. O vício entrou desde os tempos dos meus bisavós e tem destruído a tantos, assim como o divórcio e tanta miséria. E às vezes nós nos sentimos reféns dessas coisas, tentamos simplesmente sobreviver no meio delas. Mas o que o Senhor quer é que nós nos indignemos, que nós nos incomodemos. Como eu disse, transformadores de história têm e não perdem essa capacidade. O apóstolo Paulo foi um desses, não é? Um homem que vivia inconformado. Eu acho tão direta essa narrativa, Atos capítulo 17, versículo 16. Paulo estava em Atenas e diz a palavra: enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver a cidade, ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Paulo, que era um judeu, que havia sido criado com a visão de que há um verdadeiro e único Deus, a mesma visão que nós temos, ele vai a Atenas, capital da Grécia, ele encontra uma sociedade capturada pelo politeísmo, ele viu imagens a deuses falsos em todos os lugares, ele não tratou aquilo como natural. Poxa, que pena, essa sociedade aqui é tão diferente da nossa. Não, a Bíblia nos conta que ele ficou profundamente indignado com aquilo. E foi justamente a sua indignação que o levou, logo na sequência, não é o meu propósito aqui, mas a ir para o lugar público, onde as pessoas se reuniam para discutir ideias e ali proclamar que havia um único e verdadeiro Deus e que Ele havia se manifestado em Jesus Cristo e fez com que muitos que estavam presos na idolatria fossem libertos. Tudo nasceu de uma indignação profunda. Agora eu pergunto, você está se indignando? Talvez sim. Alguns de nós conseguem se revoltar e até mesmo se manifestar, não é? E a forma mais fácil de fazermos é pegarmos o nosso celular e protestarmos. Irmãos, olha, eu acredito que
usar as redes sociais para protestar seja um passo necessário. Eu tenho dado, eu tenho proclamado a voz da verdade através das redes sociais, mas é muito pouco. Ficar simplesmente dizendo o que nós achamos no Facebook, sem encarar o inimigo de frente, sem fazer alguma coisa para realmente mudar, isso não vai mudar, não vai transformar circunstância nenhuma à nossa volta. Lembre-se disso, transformadores de histórias são pessoas que reagem com indignação àquilo que está errado. Terceiro, transformadores de histórias sabem quem são e não se impressionam com os rótulos. Sabe por quê, amados? Muitas vezes nós somos diminuídos, somos criticados. Na verdade, a maioria de nós, desde o dia que nasceu, tem recebido rótulos e críticas e descrédito da parte dos outros. E se nós dependermos do que as pessoas falam, até mesmo aquelas que deveriam nos amar, nós não vamos sair do lugar, nós vamos nos sentir muito ínfimos. Olha o que a Bíblia conta, quando Davi começou a se inteirar e a se manifestar contra Golias, versículo 28 de 1 Samuel 17. Quando Eliabe, irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. E disse Davi: o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Então ele se virou para outro e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam-lhe como antes. Versículo 31, as palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu, teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu, você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a sua mocidade. Percebe quanto descrédito, quanta crítica. Mas sabe por que Davi mudou essa história? Porque ele não vivia daquilo que os outros falavam a seu respeito. Transformadores de histórias são pessoas que sabem quem são. E justamente porque sabem quem são e a que Deus servem, elas se projetam como uma resposta de Deus nas situações difíceis que as desafiam. Quantos vocês estão me entendendo? Meu amado, eu não sei o que tem falado a seu respeito. Eu sei um pouco do que tem falado ao meu respeito, nem tudo é muito bom. Desde o começo do meu ministério, eu tenho que exercitar, fechar os meus ouvidos, para não me ensoberbecer com os elogios e para não me abater com as críticas. Eu me lembro que quando eu decidi consagrar a minha vida ao ministério pastoral, quando eu saí da faculdade para me colocar num outro curso, onde eu ia me aprimorar na palavra, para me qualificar como pastor, um dos meus tios, irmão do meu pai, fez o seguinte comentário no meio da família. Eu já contei isso aqui para vocês algumas vezes: Danilo não prestou para nada, foi ser pastor. Bem-vindo ao ministério. Já pensou se essa palavra entrasse no meu coração? Se ela ditasse as minhas escolhas? Não passou muito tempo, eu fui desafiado a vir para cá para plantar essa igreja. Mas as pessoas que estavam aqui, que deveriam me esperar, que seriam as minhas primeiras ovelhas, fizeram uma avaliação sobre mim antes que eu chegasse. E elas me julgaram incapaz, jovem demais, inexperiente. Então, os primeiros testes que eu passei na avaliação dos outros me reprovaram, me colocaram como alguém sem condição. Mas sabe por que eu estou aqui? Porque não me interessava o que o meu tio dissesse, não me interessava o que as pessoas que não me conheciam dissessem,
me interessava aquilo que Deus já havia falado no meu coração. E Deus havia me mandado para esse lugar. E por causa da palavra do Senhor e da identidade que eu tinha nele, mesmo sendo tão jovem, eu resolvi vir. E assim é com todos aqueles que querem fazer alguma coisa para mudar circunstâncias. Eles vão ser diminuídos porque essa é uma estratégia velha e manjada de Satanás, mas que infelizmente cola. Muitos de vocês aqui estão paralisados por causa das críticas, paralisados por causa dos rótulos que lhes deram, quando na verdade deveriam apenas dar atenção àquilo que a palavra diz, porque você é aquilo que Deus diz que você é, e você pode aquilo que Deus diz que você pode. Quando nós estamos seguros de quem nós somos em Deus, meus amados, de que chamado nós temos, nós não nos abatemos. As críticas não abateram Davi. Ele continuou se oferecendo como uma saída, uma solução. Eu às vezes, lendo a Bíblia, eu sou tão consolado, porque eu percebo que os grandes homens de Deus passaram por circunstâncias semelhantes às que a gente passa. O apóstolo Paulo, nós sabemos, foi um dos grandes homens de Deus, um dos maiores apóstolos da história. A gente sabe que ele chegou atrasado, né? Ele mesmo disse: eu sou um apóstolo nascido fora do tempo, porque ele não fez parte daquele grupo de apóstolos que andou com Jesus. E quando finalmente ele é resgatado, ele era um perseguidor da igreja, se converteu ao Senhor, recebeu o chamado apostólico, mas as portas não foram se abrindo assim para ele, muito ao contrário, havia sempre muitas críticas e muita dúvida a seu respeito. Muita gente dizendo que ele não era apóstolo, que ele não conhecia o Senhor Jesus. E Paulo escreve um texto que me inspira tanto, 1 Coríntios 15, 9 e 10. Ele até tira uma certa onda com relação àqueles que diziam que ele não tinha autoridade apostólica. Ele diz assim: pois eu sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Que resposta tremenda de um homem que estava sempre sendo questionado, criticado, diminuído pelos outros, mas que sabia quem era. A sua resposta era essa: pela graça de Deus, eu sou o que sou. E sua graça para comigo não foi inútil. Deus apostou em mim, e Ele não vai perder a aposta, porque eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Por isso eu trabalho mais do que qualquer um. Eu acredito no chamado de Deus para a minha vida. Querido, você precisa acreditar no chamado de Deus para a sua vida. Isso não diz respeito ao seu currículo, às suas referências humanas. Talvez você seja uma pessoa simples. Muitas vezes nós olhamos para a nossa condição social, econômica, cultural, e nós assumimos o rótulo de insignificantes. Mas o nosso Deus tem uma predileção, eu diria, de usar os fracos para que a excelência do poder seja dele. Quem era Davi? Bom, não estava errado o rei Saul olhar para ele, fazendo uma avaliação técnica do seu perfil e dizer: você não tem a mínima condição, você é um rapazote querendo enfrentar um profissional de guerra. Era lógico isso. Porém, Davi estava seguro de que Deus poderia usá-lo para mudar aquela circunstância. E eu quero profetizar que sobre a sua vida será assim também. As críticas, os rótulos, eles não serão tão fortes quanto a palavra de Deus e a identidade que Jesus Cristo colocou sobre a sua vida. Amém? Os transformadores de histórias são pessoas que crescem com seus próprios desafios.
Eles nunca se colocam na condição de vítima. Não que a vida seja fácil para eles, normalmente não é. Mas eles fazem de cada dificuldade um argumento de se aprimorarem naquilo que estão fazendo. Olha o que acontece, olha a argumentação de Davi, quando Saul faz o diagnóstico e diz: você não tem condição de enfrentar esse homem. Versículo 34. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará também das mãos desse filisteu. Diante disso, disse Saul a Davi: vá, e que o Senhor seja contigo. Mas o que me impressiona é que a argumentação de Davi para convencer o rei de que ele pode descer aquele campo de batalha é a seguinte: essa não será a minha primeira luta. Eu já tenho enfrentado dificuldades, eu já tenho enfrentado inimigos. E cada situação difícil que se apresentou, eu encarei, Deus foi comigo e eu venci. Se eu venci uma, duas, quantas situações se apresentaram, então Deus é poderoso para me fazer vencer mais essa. Então nós estamos vendo aqui uma pessoa que aprendeu com seus problemas, que cresceu com seus problemas, que se qualificou. Ele não se escondeu, ele se qualificou com seus problemas. Quantos de vocês aqui tem que matar um leão por dia? Deixa eu ver. Então você está sendo muito bem treinado. Quantos tem que matar um leão por dia aqui? Quantos podem dizer: a minha vida não tem sido fácil, pastor? Olha, se assim é, eu acho que Deus está te capacitando para coisas maiores. Você está sendo muito bem treinado. Irmãos, nós precisamos entender que as dificuldades nos adestram. As dificuldades, quando vivenciadas debaixo da fé, elas nos tornam mais seguros em Deus. É por isso que a Bíblia nos ensina sobre termos alegria quando somos provados. Tiago escreveu isso. Tiago capítulo 1, versículos 2 a 4. Meus irmãos, considerem por motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. O que Tiago está dizendo é: se um leão apareceu, se um urso se manifestou na sua vida, enfrente-o. E tenha isso como motivo de alegria, porque você vai ter a oportunidade de crescer, de se tornar mais maduro e mais inteiro na presença de Deus. Portanto, os transformadores de histórias são pessoas que crescem na sua vida difícil. Assim foi com Davi, assim tem sido com tantos outros que Deus usou. Transformadores de história são pessoas que investem nos seus próprios dons. Gente que sabe que identidade tem, que chamado tem, que habilidade Deus lhe deu e que não fica tentando vestir a pele do outro. Eu acho isso muito importante. Nós admiramos certas pessoas são inspiração para nós. Mas sabe, nós não vamos vencer e não vamos causar mudança, transformação, tentando ser outra pessoa. A Bíblia conta no versículo 38 que Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura, ele pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, mas não estava acostumado com aquilo.
E disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo. E em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isso é, no alforje de pastor, e com a sua atiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Davi não venceria aquela batalha usando a armadura de Saul. Assim como você não vai mudar nada tentando ser outra pessoa. Deus quer usar você como você é, na profissão que você tem, com o nível social, cultural, econômico que você tem. Deus quer usar você. Deus lhe deu dons, Deus lhe deu possibilidades. Talvez você entrou naquela faculdade, jovem, e você pense que está ali apenas para adquirir algum conhecimento que respalde a sua vida profissional amanhã. Eu quero dizer que Deus lhe pôs dentro daquela faculdade para encarar os gigantes que estão reinando e dominando a mente de tantos jovens como você. Por favor, acredite no que Deus está fazendo na sua vida e disponha-se a levantar a sua voz, a descer ao campo de batalha, a se manifestar sendo você. Com os recursos que Deus lhe deu, aliás, invista naquilo que Deus lhe deu a fazer, porque às vezes nós perdemos tanto tempo tentando copiar pessoas que nós não investimos naquilo que nós temos. Eu tenho trabalhado nas últimas semanas aqui com a minha equipe de discipulado essa questão: qual é o seu dom? Invista em ser o melhor naquilo que Deus lhe chamou a fazer, ao invés de ficar perdendo tempo em copiar os outros. Davi investiu no seu próprio dom, ele tirou tudo aquilo, toda aquela roupagem que não lhe pertencia, e ele pegou 5 pedras lisas do riacho. E com aquilo que ele sabia fazer, ele desceu ao campo de batalha. Eu profetizo que aquilo que já está nas suas mãos é suficiente para começar algo poderoso da parte de Deus. Você só precisa acreditar. Você só precisa investir. Talvez alguns aqui tenham que colher algumas pedras a mais. Precisam treinar um pouco mais. Precisam enfrentar alguns leões e ursos a mais. Mas, por favor, acredite que Deus não te colocou aqui nessa geração apenas para ser mais um. Por fim, é sempre alentador quando o pastor diz por fim, não é? Por fim, meus amados, transformadores de histórias são pessoas que se arriscam, preste atenção, se arriscam por um reino e em nome do seu Deus. Elas se arriscam, sim. Há sempre um risco quando nós desafiamos grandes, gigantes, circunstâncias imutáveis. Mas o que nos faz arriscar? Que ambição nós temos no coração? É verdade que havia um prêmio. Davi perguntou: o que se dará àquele que enfrentar esse gigante? E lhe disseram: olha, dizem que quem enfrentar Golias e vencê-lo vai casar com a filha do rei. Bom, isso foi um bônus que ele gostou. Mas quando Davi desce ao enfrentamento, ele não desce por uma mulher, ele não desce por uma paixão, ele não desce por uma conquista pessoal. Veja o que a Bíblia diz. Versículo 41, enquanto isso o filisteu com seu escudeiro à frente vinha se aproximando de Davi, olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: venha aqui e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu
vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Percebe? Percebe que esse homem, ele sabe por que ele está lutando. Ele não está lutando por uma mulher, ele não está lutando por uma paixão, ele não está lutando por uma conquista pessoal, ele está arriscando a sua vida por um reino, o reino de Israel, e por um Deus, aquele que o havia levantado para aquela ocasião. Eu oro ao Senhor para que Ele nos convença a todos aqui, independente das áreas de atuação que nós vivemos, que nós estamos nessa geração, plantados nos lugares onde estamos plantados, irmãos, para corresponder ao propósito de Deus e nos apresentar pelo reino de Deus. Por favor, quando você entrar naquele hospital onde você trabalha todos os dias, não entre por um salário, entre pelo reino de Deus. Quando você entrar na sala de aula, na universidade, não entre apenas para ter um pouco mais de conhecimento, entre em nome do Senhor dos Exércitos, entre para causar uma reviravolta, entre para ser um basta de Deus em situações que estão desalinhadas com a vontade do Eterno. E quando nós nos dispomos a arriscar, sim, a arriscar as nossas vidas. Davi arriscou a sua vida. Não é um videogame, isso aqui não é uma brincadeira, um teatro. Ele arriscou a sua vida, sim, mas ele arriscou a sua vida por causa de valores que estavam sendo afrontados. É essa palavra que ele dá a Golias: você desafiou o Deus de Israel. E porque você desafiou o Deus de Israel, eu estou aqui em nome do Deus de Israel para lhe dar uma resposta. Acabou o seu reinado, acabou a sua mentira, acabaram as suas ameaças. Hoje o Senhor vai triunfar sobre você. Amém? O Senhor está procurando pessoas dispostas a arriscar a sua vida. Quando eu digo arriscar ou investir a vida, talvez isso seja um projeto de anos e anos. Aquele conflito de Davi durou algumas horas, tudo isso que nós lemos. Talvez a maneira como Deus vai nos usar alguns de nós aqui, seja um enfrentamento, um investimento de muitos anos em que nós arrisquemos. Ou você acha que eu não arrisquei? Quando eu saí da casa do meu pai, com 20 anos, no momento da vida da minha família em que o meu pai estava vivendo o auge da sua prosperidade. Quando eu saí de lá, para chegar a essa cidade, sem ninguém aqui, apenas com o desafio de plantar uma igreja que fizesse diferença nesse lugar. Quando eu beijei o meu pai e a minha mãe e fiz uma viagem de 3.000 quilômetros, eu estava arriscando a minha vida. Mas olhando para vocês aqui, olhando para tantas histórias que já foram mudadas, olhando para esse lugar que só tem valor porque esse lugar, gente, nós estamos no Ipiranga. Isso aqui é o Ipirangão. E no Ipirangão, nesse lugar que sempre foi conhecido pela pobreza, aqui está uma casa digna. Mas, na verdade, essas paredes, essas salas, esse prédio, só revela a nobreza do povo que Deus levantou aqui. Quando eu olho para a Gláucia, como uma discípula amada que Deus levantou, que está no meio da política, é muito fácil a gente simplesmente dizer que a política está corrompida, que só tem gente desonesta, e nós ficarmos praguejando e reféns de uma situação. Alguns anos atrás, eu chamei essa mulher, eu disse: Gláucia, nós precisamos de uma pessoa que entre na política, não para conseguir benesses para a igreja, não para fazer o que todo mundo faz. Nós precisamos de alguém que leve os valores do reino de Deus, que esteja disposta a brigar por coisas que ninguém quer admitir. Sua primeira reação foi de tremer nas bases, mas graças a Deus
segunda reação foi dizer: eu estou pronta a descer a esse vale. E ali ela tem não nos representado. A Gláucia não é uma vereadora da comunidade cristã de Ribeirão Preto. Eu estou dando exemplos apenas, irmãos, me desculpem, mas nós só mudamos uma cidade quando, ao invés de ficar reclamando e indignados, mas sem ação, quando nós decidimos enfrentar os gigantes, quando nós decidimos entrar no campo de batalha e ter uma outra atitude que mude as circunstâncias. E os próximos anos como serão? Nós precisamos de pessoas que entrem na política, não para se dar bem, não para fazer o que alguns crentes estão fazendo por aí. Precisamos de pessoas que decidam ocupar um espaço, como vários daqui já fizeram, num conselho tutelar, para sair em defesa das crianças, dos adolescentes. Precisamos de médicos que entendam que muito mais do que ganhar muito dinheiro com a sua profissão, eles podem manifestar o reino, transformar ambientes, apresentar um outro modelo de ética. Podem levantar a voz e dizer: eu sou médico e eu sou contra o aborto e eu nunca cooperarei com o assassinato de uma criança no ventre materno. Eu estou disposto a lutar com isso, até mesmo arriscar a minha profissão, porque muitas vezes as coisas vêm como um rolo compressor. Mas, amados, não dá para ficar parado. Chega. Há muitas situações diante de nós que precisam de um basta. E esse basta só vai acontecer se você decidir ser um transformador de histórias. Amém? Vamos ficar em pé.